Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sem passarinhos, 8 de outubro de 2021, mas eu acordei num mundo, não sei, mais alegre. Por quê? Porque eu acordei num mundo onde o Prêmio Nobel da Paz foi dado a 2 jornalistas. Não sei se isso é inédito, não sei se isso já aconteceu antes, né? O Prêmio da Paz foi dado já para presidentes, para grandes líderes, mas eu achei tão oportuno, tão justo, tão promissor ver 2 jornalistas que estão colocando as próprias vidas em risco, em jogo, né? Para quê? Para justamente tentar trazer uma informação de qualidade, para tentar trazer à tona os fatos, para tentar expor abusos. Eu achei isso absolutamente sensacional. Eu não sei se algum dos raríssimos, ou quantos raríssimos aqui seguiram a carreira de comunicações, mas se você escolheu jornalismo, eu no caso eu escolhi radialismo, foi como eu me formei, não é? Mas se você escolheu radialismo, você não escolheu para ficar a pessoa mais rica do mundo, para ter um iate de 500 milhões de dólares, ou para... Não, não. Você tinha um senso de missão, você tinha um senso de compromisso, né? Você queria escolher uma causa nobre, você queria escolher alguma coisa maior do que você mesma. E aí eu tenho que, lembrar aqui com muito carinho de muitos grandes jornalistas que eu encontrei, que realmente os caras foram se meter onde eu não teria coragem nem de chegar perto, né? Seja porque foram correspondentes de guerra, porque foram cobrir crime organizado, foram cobrir abusos da política, ou porque foram rodar o Brasil inteiro para mostrar um Brasil que a gente não precisa conhecer, na verdade, um Brasil que a gente precisa conhecer. Meu respeito, minha admiração, minha saudade de muitos amigos que eu não vejo há muito tempo, desde que eu me afastei dessa carreira. Eu deixei de trabalhar em televisão em 96, foi quando eu comecei a trabalhar com internet. Então, vocês estão acompanhando certamente, vocês sabem que são dois jornalistas, uma mulher e um homem. Ela é das Filipinas, ele é da Rússia. Esse jornalista que está na Rússia, o jornal dele já teve 6 jornalistas assassinados pelo simples fato de que você simplesmente está querendo, né, expor o que poderosos e criminosos e bolsonaros não querem que você exponha. E é curioso porque é uma carreira que realmente, para mim, eu tiro meu chapéu, porque não é que você vai ser adorado como um ator de televisão, de telenovela. Você não vai ser o Tony Ramos, você não vai ser uma modelo como, fala aí, Gisele Bündchen, que todo mundo vai pagar pau para você e você vai ganhar um dinheirão fazendo anúncio de qualquer coisa, na verdade. Não, muito provavelmente você vai enfrentar resistência e ódio de ambos os lados. É só ver nos últimos anos como os jornais foram acusados pela esquerda, pela direita, tanto faz, né, pelo poder em exercício. Se é que o que o Bolsonaro está fazendo é algum tipo de exercício, só se for um exercício de sadismo. Vale lembrar que graças aos jornais, né, nós sabemos que temos 600 mil brasileiros mortos. Por que graças aos jornais? Porque o governo não se dignou em nenhum momento a se organizar para informar a população, para informar o mundo do que estava acontecendo aqui. Então, é graças a um consórcio, né, de imprensa que a gente sabe que 600 mil brasileiros morreram. E, aliás, eu fiz um exercício interessante aqui. Eu vou dar o link para uma página do Censo, aquela coisa maravilhosa que o governo Bolsonaro resolveu boicotar esse ano, deveria ter e não teve. O que acontece, o Censo tem uma página onde você pode ver quantas pessoas, quantos brasileiros existem com cada nome. Logo de cara tem um ranking, aí você vai ver que Marias tem praticamente 12 milhões de Marias, né? Você vai descendo ali pelo ranking até a 20ª posição, então tem Antônios, Pedros acho que são 7 milhões, Renê são 25 mil eu acho, né? Homônimos, 25 mil xarás meus. E é interessante porque quando a gente chega na 20ª posição desse ranking de nomes, você tem o nome Eduardo, que é o nome de um dos filhos do presidente. Eu não sei se é o 0 à esquerda, o 01, o 0 abaixo, eu não sei qual dos zeros ele é, mas Eduardos existem 620 mil
Eduardos, aproximadamente. Então é como se todos os Eduardos que você conhece, o que você poderia conhecer neste país, tivessem subitamente morrido pelo absoluto descaso, inclusive para o deleite do Bolsonaro e seus asseclas, né? As pessoas que estão aí a serviço da morte, a serviço do sofrimento, a serviço do empobrecimento do país. Então, morreram os brasileiros em número equivalente ao número de Eduardos. Você pode fazer uma outra conta. Se você fizer uma conta de quantos Jairs existem no Brasil, então você pode... Qual era a conta? A conta de que existem 112 mil Jaires, não sei, Jairs, 112 mil homônimos do presidente. Agora eu já esqueci o número, eu preciso dar uma olhada agora. Mas eu sei que se você fizer a conta, é extremamente interessante. Vamos imaginar que cada Jair no Brasil, que felizmente não é isso que acontece, claro, mas se todos fossem cada um deles matar quatro outros brasileiros aleatoriamente, né, ao seu bel prazer, né, quisessem matar assim, só, sei lá, para se divertir, alguma coisa dessas, se cada um deles matasse 4 brasileiros, você teria 600 mil brasileiros mortos. Mas a gente não precisa que os Agora, eu preciso dar uma olhada aqui, qual era o número dos Jair? Eu sei que não é uma comparação justa, porque eles não têm culpa de ter nascido com esse nome, mas é só para uma curiosidade numérica, não é mesmo? Então eu vou pegar aqui, eu acho que eu tuitei essa história. Então, se cada Jair matasse 4 brasileiros a esmo, né, sei lá, pode ter alguma preferência, tanto faz. Achei, tá aqui, ó. Você tem, muito bem, você tem 152.403 brasileiros com o nome de Jair. Então é isso. Ou então você pode ter um Jair só, o Jair Messias, né, que é uma tremenda ironia do ponto de vista religioso, que esse cara sozinho dá conta, né, de terminar com 600 mil pessoas. Vocês sabem o que são 600 mil pessoas? Isso é insano. Aliás, eu preciso fazer a conta aqui de quantos brasileiros... Aliás, esse site do censo é muito interessante. Tem até... Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Google. Quantos brasileiros nasceram... No censo tem um contadorzinho ali que fica mostrando... a cada brasileiro que nasce, é lógico, né, é uma estimativa. Eles nasceram em 2020, vamos ver, nasceram 2.600.000 brasileiros nasceram em 2020. 600 mil é um quarto, então é como se entre 1 em cada 4 bebês morresse. O que seria absolutamente uma tragédia bíblica horrorosa, mas morreram 600 mil brasileiros, um quarto de todos os brasileiros que nasceram em um ano morreram de Covid-19. Então, pois bem, é difícil, por sorte, essa história do prêmio Nobel para os jornalistas me deixou um pouco mais esperançoso, porque esse tipo de notícia, esse tipo de informação não vai ficar sendo escondido, não vai ficar sendo distorcido. O presidente ele pode ir fazer uma live, como ele fez recentemente, comparando os preços brasileiros com os preços americanos e errando completamente a base de comparação de uma maneira mentirosa, que os jornalistas vão corrigir, eu fico super feliz. Ontem eu ouvi um episódio de um podcast que eu ouço há muito tempo, que eu tenho muito carinho, que se chama In Our Time. O In Our Time é um podcast da BBC, apresentado por um velhinho, e ele dessa vez estava falando sobre o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, eu adoraria que fosse o meu projeto de mudar daqui para morar em Nova York, não. Mas o Projeto Manhattan é o projeto que deu origem à bomba atômica americana. Extremamente interessante. Vamos ver se a minha memória aqui me ajuda para compartilhar com vocês algumas notícias que são, pelo menos para mim, enriqueceram bastante a percepção que eu tinha. O que acontece, vejam só, aliás, eu gostei até da metáfora que eles usaram. O que acontece é que no começo, 100 anos atrás, um pouco menos de 100 anos atrás, os cientistas descobriram que o átomo de urânio ele é instável e ele pode, sem mais nem menos, desmantelar. Certo? Certo. Ok, descobrimos isso. Que interessante, é um processo de fissão, né? O urânio é o elemento químico
mais pesado, ou mais, sei lá, mais complicado, o maior elemento químico que você encontra na natureza por aí, tá? É lógico que você já deve ter ouvido falar em plutônio e vários outros, mas isso, né, você não encontra. Eu até posso explicar por quê. Plutônio você tem que fabricar artificialmente. Mas urânio é o elemento mais pesado, mas ele é meio instável, coitado. Então descobriram lá que, veja bem, ele pode quebrar. E quando ele quebra, ele, né, imagina, o núcleo do urânio é uma pilha com 238 prótons e nêutrons, uma confusão infernal. Quando ele quebra, ele espalha nêutron para lá e para cá, e um desses nêutrons ele pode acertar um outro átomo de urânio, e esse átomo pode ficar mais instável ainda e pode quebrar, ele libera mais um urânio e assim vai. Bom, tinham descoberto que isso acontecia e, ok, né, e daí? Né, o que a gente pode fazer com isso? Sei lá, aparentemente isso libera muita energia, né, libera inclusive, sei lá, nem lembro o número, se era 1 milhão ou 1 bilhão de vezes mais do que uma reação química, por exemplo, sei lá, gasolina queimando, não é? Então descobriram isso, ok, tudo bem, vida que segue, não é mesmo? Mas o que acontece é que dois cientistas, por acaso, dois cientistas judeus, eles param para pensar o seguinte, espera um instante só, se o urânio ele pode realmente se desestabilizar e liberar tanta energia, será que isso não pode ser convertido numa arma? E aí eles ficam quebrando a cabeça, acho que eles não estavam na Alemanha, já, por sorte já tinham fugido, mas eu acho, minha memória está me traindo, mas eu falo, bom, ok, se a gente fosse fazer uma bomba, uma bomba expressiva, vamos supor uma bomba equivalente a 1.000 toneladas de dinamite, quanto urânio a gente precisaria? E chegaram à conclusão que precisaria, sei lá, de um melão, o equivalente a uma fruta, 1 quilo de urânio, não sei. Né? Mas ok, mas bom, ninguém tem essa quantidade porque é muito difícil você purificar o urânio e tal, então ninguém levou muito a sério, mais ou menos. Porque vários cientistas começaram a se perguntar se, veja bem, será que, nossa, que beleza, fazer uma bomba tão poderosa assim? Então aí começa uma corrida interessante não é a palavra exata, para tentar descobrir como fazer isso acontecer. E o que acontece é que vários cientistas que estavam na Alemanha percebem o potencial dessa história, sabem que o Hitler está lá. Hitler, não sei se vocês ouviram falar, é um cara parecido com o Bolsonaro, só que mais baixinho. Então o Hitler falou, bom, cara, se o Hitler fizer uma bomba com isso, lamento informar, mas o mundo acabou. Né? Então muitos cientistas começam a se manifestar, pelo amor de Deus, começam a pressionar o governo americano, inclusive o próprio Einstein manda uma carta para o presidente americano na época, fala, seguinte, se liga, porque se o Hitler conseguir fazer uma bomba atômica, pronto, acabou, vocês não têm nenhuma chance, né? E o que acontece é que isso é que dá origem ao projeto Manhattan. Num certo momento, os Estados Unidos acordam para essa questão e resolvem fazer o que talvez tenha sido o maior esforço concentrado de um país ever. Esqueça pirâmides, esqueça o que você quiser. Porque isso envolveu dezenas de milhares de pessoas, já nem lembro o número, inúmeras empresas, bilhões de dólares, ao longo de pouquíssimo tempo, acho que de alguns anos só, acho que isso começou mais ou menos em 39, em 40, sei lá, em pouquíssimos anos, eu estou esquecendo os números, eu dou o link para vocês verem essa história toda. Os caras, não preciso dizer que em pouquíssimos anos eles tinham uma bomba pronta. No final a guerra com a Europa já tinha acabado, aí você fala, bom, eu estou com uma bomba sobrando aqui, mais de uma na verdade, o que eu faço com isso? Acontece que a guerra com o Japão ainda não tinha acabado e não ia acabar tão cedo, porque o Japão bateu o pé e não queria desistir, né, não queria se render. Então isso acabou, depois da guerra na Europa já ter terminado, terminou com Hiroshima e Nagasaki, né, praticamente inaugurando a era atômica. Mas tem várias questões aqui no meio do caminho que são muito interessantes. A primeira ironia é que quem justamente ajudou os americanos a construírem a bomba atômica foram muitos cientistas judeus que a Alemanha fez com que eles saíssem correndo. Os caras fugiram da Alemanha, a Alemanha perseguiu os judeus, e foram esses judeus que acabaram ajudando os Estados Unidos. E tem um papel importantíssimo da Grã-Bretanha, na verdade a parte teórica
vem em grande parte da Grã-Bretanha, o Canadá contribuiu com urânio, os Estados Unidos contribuíram com toda a questão da engenharia, com a construção. As pessoas que estavam envolvidas não tinham ideia do que elas estavam fazendo, exceto pouquíssimas pessoas no alto escalão. Eu já comentei com vocês recentemente, né, como é que chamava o cara? Chamava esqueci. Eu comentei com vocês aqui. O cara que, na verdade, vai estudar a idade do planeta Terra e ele acaba sendo das primeiras pessoas a detectar o chumbo na atmosfera por conta da gasolina. Eu já tinha comentado, esse cara é um dos caras que trabalhou no Projeto Manhattan sem saber o que ele estava fazendo lá, ele era um garotão. E quando ele ficou sabendo da bomba de Hiroshima, o cara falou, não quero brincar dessa história. Mas aí tem vários aspectos que acho que eu vou lembrando aos poucos aqui, porque a minha memória também não é fotográfica. A questão é a seguinte, depois da bomba de Hiroshima, quer dizer, antes da bomba de Hiroshima ser lançada, muitos cientistas que participaram do projeto, eles fizeram um manifesto e mandaram para o presidente americano jamais utilizar essa bomba. Eu não preciso dizer que os generais sentaram em cima, o presidente nunca chegou a ver essa história. Mas acho que de qualquer maneira ele talvez teria lançado a bomba em Hiroshima e Nagasaki de qualquer jeito, por várias razões que não são nobres, né? Primeiro, para encerrar uma guerra suja. Segundo, para eventualmente tentar demonstrar aí um poder para a União Soviética, ou seja o que for. Bom, se bem que nesse meio tempo, graças a espiões comunistas, né, que por amor à ideologia resolvem divulgar os segredos para a União Soviética já estava no caminho de fazer as suas próprias bombas. O que é interessante dessa história é que eu gostei da metáfora que o cara usou para explicar um pouco como funciona uma bomba atômica. Porque o urânio mais comum de você encontrar é o urânio 238. Ele é instável, mas não tão instável assim, certo? Agora, existe uma variedade um pouco mais rara, essas variedades a gente chama de isótopos. Existe um isótopo do urânio que é muito mais raro, tipo menos de 1%, para cada 140 átomos de urânio 238 você vai achar um de urânio 235. Esse sim, o 235, esse dá para fazer uma bomba. O drama ele é muito difícil, ele é muito raro. Você tem que separar um do outro. E naquela época eles não tinham os equipamentos que são usados hoje. Hoje são usadas centrífugas. Eu não sei se vocês se lembram, faz um tempinho já, o Irã estava tentando, o processo de você separar o urânio bacaninha do urânio inútil se chama enriquecimento do urânio, né? Você torna o urânio ali mais útil. Então o Irã estava tentando enriquecer o urânio para fazer a própria bomba e ameaçar Israel. Minha Nossa Senhora, que delírio, imagina um Estado teocrático pensando em destruição em massa, é um delírio, mas o Irã, ele estava usando centrífugas, para quê? Para centrifugar o urânio e separar o 235 do 238, porque afinal o 235 é mais leve, então se é mais leve, na hora que você centrifuga ele fica mais fácil de você pegar, de isolar. Felizmente a espionagem israelense conseguiu, não sei se foi israelense ou se foi americana, boa pergunta, eles conseguiram criar um vírus de computador que simplesmente fez com que todas as centrífugas do Irã entrassem em parafuso e não funcionassem mais. Não, mas pois bem, vamos voltar para a história dos dois urânios, porque naquela época não tinha essas centrífugas, muito menos vírus de computador, o processo era penoso, era um processo que usava gás, você tinha que usar um gás com urânio e, passar por uma membrana, um mico. Então, para você conseguir produzir uma quantidade minimamente sofrível de urânio, era um esforço, e conseguiram fazer, eles juntaram as maiores indústrias dos Estados Unidos e conseguiram produzir. E aí tem uma questão interessante que, para você entender um pouco melhor o que acontece com esses dois tipos de urânio, é a seguinte: vamos imaginar que você tenha, uma amostra de urânio, um pacotinho de urânio, que é o urânio que você encontra por aí, né? E vamos comparar com a questão da vacinação versus a Covid. O urânio 238 é como pessoas vacinadas, entendeu? Então você joga lá um vírus de Covid, talvez um ali pegue, mas aí não vai, a coisa não vai bombar, a coisa não vai viralizar, não vai ser um viralzinho. Por quê? Porque na verdade os urânios 238 são como pessoas vacinadas contra a Covid.
então a coisa não se multiplica, ela não se espalha. Agora, imagina que você tem uma amostra com um bando de otários, ou terroristas, ou completos idiotas, ou completos negacionistas, que são átomos de urânio-235, que não quiseram se vacinar. Então, quando vem ali um vírus, no caso, um nêutron, dando sopa, bum, o primeiro átomo fica doente e explode, aí ele solta 2 nêutrons, esses 2 nêutrons vão acertar mais 2 átomos que estão desprotegidos, esses 2 átomos desprotegidos vão ficar doentes, entre aspas, vão morrer, e eles vão espalhar mais 2, aí você tem uma reação em cadeia, que é o que acontece quando as pessoas não usam máscara e não se vacinam, é um processo muito parecido. Tá? Então, para cada átomo de urânio 235 que explode, ele acaba explodindo mais 2. Ele tem uma taxa de transmissão de 2, que é muito parecido, inclusive, com a taxa de transmissão da Covid antes da variante Delta, que deve estar, se eu não me engano, entre 5 e 8. Ou seja, a variante Delta é muito pior do que uma reação em cadeia numa bomba atômica. Pois bem, vamos lá, então eu achei essa metáfora legal. Então tem a questão do urânio-235 e tem uma outra questão interessante. A primeira bomba a ser testada, porque os caras, né, bom, vai funcionar esse negócio ou não vai? E resolveram fazer um teste no meio do deserto de Nevada e, bom, o teste era tão secreto que o pessoal lá do Projeto Manhattan avisou lá ao governador, olha, a gente vai fazer um teste ali, o que é? Não é nada demais, tudo bem, depois a gente conta, depois que terminar a gente conta. Então o cara liberou, os caras pegaram, os cientistas ficaram a 20 quilômetros ou 20 milhas, mas tanto faz, 20, 30 quilômetros do local da explosão, vamos chutar 20 quilômetros que seja, tá bom? Aí ficaram todos ali esperando a bomba ser detonada. Para vocês terem uma ideia da incerteza com relação ao que ia acontecer, o líder do projeto, ele preparou 3 comunicados para a imprensa. O primeiro deles dizendo, olha, não deu muito certo. O segundo comunicado era assim, olha, aconteceram alguns danos. E o terceiro comunicado era o obituário de todo mundo envolvido, porque eles não sabiam se mesmo a 20 quilômetros de distância, o que ia acontecer com eles, tá bom? Então, realmente, os caras estavam no escuro. Estavam no escuro porque o sol não tinha nascido, a explosão foi um pouquinho antes do sol nascer, 5 e pouco da manhã, a detonação, aí você pega os relatos são os mais diversos, né? A noite virou dia, ela brilhou com a luz de 1000 sóis, foi uma coisa, né, de deixar todo mundo ofuscado, cego, e imagina, porque foi um flash, mas um flash mudo, não faz barulho, não faz. Né? Algumas imagens gravadas na época, elas registram um barulho, mas não é nenhum barulho, é que com aquela explosão você tem um pulso eletromagnético que interfere no equipamento, então aquilo é uma interferência instantânea no equipamento que está sendo usado para gravar. Então os caras veem aquele clarão, o céu fica completamente branco, eles sentem uma onda de calor que ainda não é ar quente, é simplesmente radiação infravermelha, porque imagina, com aquela explosão, muita luz, parte dessa luz é infravermelha, é calor, então o cara já sente uma coisa abrasadora, né? E aí, ok, aí você percebe que o flash começa a diminuir, começa a formar o cogumelo, mas até então você não ouviu nada. Demorou 5 minutos para a onda de choque chegar. Só que acontece o seguinte, os caras, depois, quando vem a explosão, eles falam, cara, lá vem a onda de choque, agora que a gente não sabe mesmo o que vai acontecer. E a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer enquanto a bomba de choque, a onda de choque, quando a onda de choque chegar aqui. Pois bem, a onda de choque chegou, parece que foi, né, uma dor de barriga em todo mundo, deve ter virado todo mundo do avesso, foi como se fossem trovões e mais trovões e mais trovões e mais trovões. E esse teste chamado Trindade, o que é um teste, é um nome bastante irônico. Trindade tem uma praia e também tem um senhorzinho com um rapaz e um pombo, mas é um nome meio estranho para uma bomba. Pois bem, então essa bomba realmente funcionou, ficou todo mundo empolgadíssimo. Aí você tem, eu vou dar o link para um depoimento que eu sempre uso em palestras, que é um dos físicos envolvidos, que é o Oppenheimer, que ele está praticamente aos prantos,
e ele se lembrando do que ele viu, e a única coisa que ele tem para, sei lá, para dar alguma ideia do que ele pensou, ele lembrou de um trecho de um texto sagrado hindu, acho que provavelmente do Mahabharata, em que ele diz, naquele trecho, aliás, é espetacular, se vocês puderem ler, é lógico que eu não li a versão integral, porque não acabo nunca mais, eu li uma versão resumida, se não me engano, pelo Jean-Claude Carrière, espetacular, uma das histórias mais bonitas de toda a humanidade, é o Mahabharata, lindo. E o Oppenheimer se lembra do momento em Mahabharata que Shiva chega para o príncipe e ele resolve se revelar. Até então Shiva não tinha se revelado, e o Deus, ele se revela, ele mostra quem ele realmente é, e ele fala, eu sou o destruidor de mundos. E é assim que o Oppenheimer se sente, ele se sente o destruidor de mundos, o causador da morte, e ele chora no vídeo. E, por favor, assistam o que é uma pessoa que percebe a cagada gigantesca, porque ele abriu a caixa de Pandora. Na hora que você desvenda, né, como extrair o poder do átomo, não tem volta. Como diria a Dilma, o dentifrício saiu do gato. Eu nunca lembro muito bem como é que a Dilma contou essa história, mas é muito impressionante. Mas não foi, é interessante que parece que alguns dias depois dessa explosão em Trinity, um outro desses físicos envolvidos, o Enrico Fermi, importantíssimo, ele estava super empolgado, porque ele falou, nossa, a explosão deu tão certo, mas tão certo, que a gente podia usar essa energia para, na verdade, detonar um outro tipo de bomba, que seria uma bomba de fusão nuclear, que é uma bomba de hidrogênio. Ou seja, não é todo cientista que ficou com dor na consciência. O Fermi já estava pensando em coisa pior. As bombas de fusão nuclear existem, elas foram construídas, felizmente nunca foram usadas em guerra nenhuma, porque elas são tão devastadoras, tão completamente descabidas, que não tem nenhum contexto militar que justifique uma destruição desse tamanho. Não existe. Foram feitos testes, inclusive na atmosfera, a União Soviética detonou bombas de hidrogênio. Imagina, vai saber que estrago. Eu tenho muita dificuldade para digerir minimamente esses delírios desses militares de pinto pequeno. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dos caras. Mas, pois bem, todo mundo detonou bomba de hidrogênio na estratosfera, agora não pode mais, se bem que tem o cara do Kim Jong-un lá da Coreia. Mas voltando. O que é muito interessante dessa história é que, bom, algum tempo depois, aliás, falando em explosão, uma porta acabou de bater, não sei se o microfone captou, mas o que acontece, você tem a primeira bomba em cima de Hiroshima, é uma bomba de urânio, uma bomba de fissão de urânio. A segunda bomba em Nagasaki, se eu não me engano, ela foi feita de plutônio. Plutônio, ele não existe na natureza, simplesmente pelo fato de que ele é tão instável que ele começa a se degradar sozinho muito rápido. Então, na hora que você faz urânio, se você consegue fazer uma quantidade razoável de plutônio, que dá muito trabalho, custa muito dinheiro, esse plutônio, ele começa a decair tão rápido que ele está permanentemente quente. Ele fica uma bola quente, porque ele está decaindo e liberando energia, liberando e decaindo energia. É uma coisa insana. Tanto é que algumas dessas sondas da NASA, por exemplo, as Voyager, elas funcionam até hoje, embora elas tenham sido lançadas há décadas, porque elas têm dentro delas um pedaço de plutônio. O calor do plutônio é tão intenso que ele consegue gerar energia elétrica por um processo termoelétrico, para quem tiver interesse, e é isso que tem mantido as sondas. Se eu não me engano, esse plutônio já deve estar pela metade ou menos da metade, porque realmente ele tem uma meia-vida. Meia-vida é o tempo que demora para metade ir embora, não é? Bastante curta. Então, se você quiser fazer alguma coisa com plutônio hoje, boa sorte, porque não tem mais muito plutônio dando sopa. Mas eu achei a história extremamente interessante. Estou resumindo aqui, falei aqui em 10 minutos, o episódio inteiro dura 50 minutos, acho que vale a pena lembrar. Mas acho que tem essa questão ética. Pensa na Prevent Senior. Hoje, aliás, vou dar o link para esse depoimento de um sobrevivente da Prevent Senior, em que ele diz que ele estava na UTI da Prevent Senior há
tinham dado cloroquina para ele, não funcionou, ele foi parar na UTI, o cara passou, sei lá, um mês na UTI, chegou a um certo ponto em que a Prevent Senior liga para a família e falou, olha, é o seguinte, o cara está desenganado, a gente vai propiciar condições para uma morte digna, ou seja, vai deixar ele morrer, a gente vai desligar os aparelhos, a gente vai dar uma injeção de morfina e já era, ok? E assim a gente libera a UTI para um próximo trouxa. A família não concordou, claro, felizmente, tanto é que você está vendo que o cara está lhe dando depoimento, mas a médica XYZ, cujo nome eu já esqueci, espero que ninguém nunca mais esqueça do nome desse monstro, essa criatura ordenou o desligamento dos aparelhos mesmo assim. Por sorte, deu tempo da família tirar o cara de lá antes disso. Mas você veja, isso não é uma eutanásia. Você pode até dar, sei lá, achar que em algumas circunstâncias a família ou mesmo né, pode dizer que, olha, é melhor, deixa o cara aí, né? Eutanásia, bela morte. Do grego, e thanatos, morte. Mas isso não é uma bela morte, isso é um assassinato, isso é um genocídio, né? Então essa é uma profissional que, em princípio, não parou para pensar nas consequências. E eu acho que muitos cientistas e muitos militares também, eles, mesmo com uma coisa tão nefasta, tão completamente inútil quanto né, um armamento nuclear, que eu fiz um comentário recente aqui no Radinho, que o arsenal nuclear mundial voltou a crescer, nem todo mundo põe a mão na cabeça e chora como o Oppenheimer fez. Mas eu achei o episódio interessantíssimo. O que eu gostei mesmo foi dessa comparação dos caras que estão vacinados ou não estão vacinados. O que mais que tem aqui? Só para a gente se divertir, eu achei muito interessante, é uma brincadeira da New Yorker. New Yorker é uma revista americana super chique, eu adoro. Adoraria viver num mundo em que eu só pudesse ler a New Yorker bom, deixa para lá, ainda estou com Manhattan na cabeça. Mas o que acontece, eles fizeram aqui um texto meio irônico, em que eles imaginam um remake, né, uma segunda versão de filmes famosos, sobretudo filmes desastrosos. E alguns desses filmes aqui eu não vi, porque eu não gosto nem de horror, nem de terror, nem de tragédia, eu não costumo assistir, tá bom? Então eles pegam aqui e imaginam updates satíricos da trama original. Então tem um filme aqui que se chama 20 Days Later, 8 dias mais tarde, eu não sei que filme é esse. Tá? Aqui, original. Os ativistas ignoram as súplicas dos cientistas e, sem querer, eles lançam um vírus mortal, criando uma horda de zumbis raivosos. Esse é o filme. Aí eles resolvem tirar sarro, olha, a segunda versão seria: uma horda de zumbis raivosos ignoram as súplicas dos cientistas tentando parar um vírus letal. É isso, são os bolsonaristas, é uma horda de zumbis raivosos. Bom, Independence Day, vocês devem lembrar, Independence Day, um filme com alienígenas. Tá? O original, humanos finalmente se unem para com muita dificuldade combater alienígenas do espaço hostis. O update: os humanos continuam a se matar uns aos outros até o momento que eles são aniquilados por alienígenas hostis. E assim vai. 2012. Isso é original. Depois que os cientistas avisam de perigos iminentes e sem precedentes ao planeta, os líderes mundiais resolvem entrar em ação para salvar uma parte da raça humana. Ok. Qual seria o update? Mesmo depois de cientistas avisarem de perigos sem precedentes para o planeta, os líderes mundiais eles se unem para investir na bolsa e escapar para o espaço com a sua riqueza toda, enquanto a raça humana vai para o saco. O que mais que tem aqui? Aqui mais um. Eu não vou falar todos, porque vocês vão ter um acesso de sono, mas eu achei que é bonitinho. The Matrix. Olha aqui, original. Um programador de computador vivendo numa realidade simulada usa suas habilidades de hacker para descobrir a verdade e se junta a uma rebelião contra máquinas opressivas. É um bom resumo. O update:
um programador de computador vivendo numa realidade distópica usa seus poderes de hacker para roubar nudes de celebridades e se junta a uma rebelião para reclamar contra as mulheres opressivas que não respondem às suas mensagens. E assim vai. Eu achei, até é uma longa lista aqui, vocês se divertem, eu achei interessante. E já que a gente está falando em militares, em morte e absoluta falta de ética, tem um artigo na Technology Review do MIT, cujo título é Faz 20 anos desde o primeiro ataque com um drone. É hora de admitirmos que erramos. Pois bem, né, a gente assiste filme de cinema, né, que o cara, sei lá, ele está lá sentado com um joystick na mão, ele na verdade está controlando um drone assassino a 20 mil quilômetros de distância, e aí ele aperta um botão e o drone solta um míssil e mata o vilão. Oh, que beleza, né, o poderio infalível da tecnologia matando os bandidos. Bom, o exemplo mais recente foi agora no Afeganistão, nesse processo, né, de todo mundo saindo de lá de qualquer jeito. Os americanos resolveram se vingar de um atentado e eles dispararam um míssil a partir de um drone contra o que seriam terroristas sanguinários, né, todos homicidas, assassinos, fãs do Bolsonaro, e obviamente eles acertaram uma família e mataram inclusive várias crianças que não tinham nada a ver com isso, incluindo um intérprete que sempre ajudou os americanos. Então isso não foi um episódio isolado, né? Na verdade acho que o primeiro míssil disparado, quando foi essa história? Foi em 2001, faz 20 anos exatamente. O que acontece é que volta e meia os Estados Unidos anunciam que eles fizeram algum ataque de drone e conseguiram matar algum líder da Al-Qaeda, da Talibã, o que você quiser. E aí o que acontece, 6 meses depois o líder aparece de novo. E aí eles anunciam que mataram de novo e o líder aparece de novo. Isso aconteceu inúmeras vezes. Na verdade, centenas de pessoas ou mais podem ter sido mortas à toa, por erro, por absoluta incompetência, sem que isso tenha feito a menor diferença na guerra toda. Na verdade, é lógico, piorou os ânimos, né, claro. Né? Mas, olha aqui, mais de 1.100 pessoas no Paquistão e no Iêmen foram mortos em 10 anos durante a caça a 41 alvos. Agora, curiosamente, desses 1.100, isso é uma fração, isso vocês estão vendo que é em um lugar só, né, Paquistão e Iêmen. Dessas 1.100 pessoas, só 4%, ou seja, 45%, né, foram identificadas como militantes, ou seja, 96% das pessoas explodiram sem nem perceber o que estava acontecendo. E aí é isso. Então a gente fica sonhando que essa é uma tecnologia cirúrgica, que essa é uma tecnologia infalível. Cara, mas na boa, errar 96%, e não é errar tipo errar, é errar tipo trucidar, destruir, eliminar. Não. Então, pelo amor de Deus, né, tá mais do que na hora de reconhecer que isso é uma completa atrocidade, isso é criminoso, né? E a gente fica com essa fantasia da tecnologia toda, da superioridade, da supremacia da tecnologia, do digital sobre blá, 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 blá. Vou repetir, 96%, nem vou fazer a conta aqui, mas sei lá, quase 1.000 pessoas morreram à toa, né? Isso em 10 anos, agora multiplica isso por 2 e multiplica isso pelos outros frontes de guerra, Afeganistão, sei lá onde mais que os caras ficam matando. Porque o grande problema é que quando um drone faz uma burrada dessas na frente de todo mundo, como o que acabou de acontecer no Afeganistão, os caras têm que vir a público e dizer: erramos, foi um trágico acidente. Ok, acidente, o drone caiu. Não foi um drone, o drone não caiu, ninguém escorregou, né? Não é que o cara tossiu e apertou o botão, não, é deliberado e é incompetência, certo? Certo. Mas o que acontece é que grande parte, a maioria dos ataques acontecem no fim do mundo. Ninguém viu, ninguém nunca vai ficar sabendo, ninguém nunca vai saber, né? Então, inclusive, tem aqui um militar americano que, num certo momento, ele resolveu abrir o bico. Cadê o nome do cara aqui? O cara se chama Hale,
como é o nome do cara? Daniel Hale. Ele acabou denunciando essa história toda e ele contou que a maioria das vítimas no Afeganistão eram civis. Ele foi preso por quase 4 anos. Então, tecnologia, a gente fica aí fantasiando, mas não é bem assim. Aliás, falando em tecnologia, tem um artigo aqui, está saindo em todo lugar, na verdade, porque o Google, obviamente, vai tentar divulgar isso como mais um feito, né, generoso e competente, extraordinário da tecnologia do Google. Eu comentei recentemente sobre Gustav Klimt. Eu dei o link para um vídeo extraordinário sobre um quadro belíssimo que se chama O Beijo, The Kiss. E eu não sei se eu mencionei, talvez não, mas eu lembro de ter visto no vídeo, que todos os trabalhos, as pinturas que o Klimt começou a fazer enquanto ele estava na escola, foram perdidos por causa de um incêndio. E eram aparentemente trabalhos grandiosos. O que sobrou foram fotos em preto e branco. Aí você fala, pô, que pena, né? Um incêndio. A história não é bem assim. Na verdade, os nazistas, ao saírem da Áustria no final da guerra, aparentemente eles destruíram, eles botaram fogo nesse museu de propósito. Vale lembrar, para quem não lembra, Hitler, ele começa um processo bastante tenebroso de censura e ele faz uma exposição, vou ver se eu acho um link e passo para vocês, uma exposição que foi popularíssima, um sucesso, que se chamava de Entartete Kunst, que em alemão significa arte degenerada, porque o Hitler queria mostrar. Vale lembrar que o Hitler era um pintor frustrado, um pintor medíocre. Ele pintava umas paisagens, uns templos gregos. Ele era um loser no mercado da arte, trabalhava numa loja de molduras. Bom, era um completo fracassado do ponto de vista artístico. Mas, obviamente, deve ter se achado um artista incompreendido, injustiçado. E é nisso que dá quando a gente, né, não trata direito alguém ressentido, o cara acaba matando 10 milhões de pessoas ou mais. Pois bem, então o Hitler, ele tinha rancor contra a vanguarda artística. Ele achava que isso era degenerado, que isso era uma prova de que, inclusive, a influência judaica era nefasta. Então ele faz uma exposição, eu não lembro se foi Munique ou Berlim, acho que foi Berlim, com quadros de pintores que hoje são, venerados, né? Então qualquer pintor surrealista, dada, expressionista, tanto faz. Todo mundo para o Hitler era degenerado. Eu já vi vídeos dessa, eu vou ver se eu localizo, que inclusive eles mostravam fazendo frases satíricas, olha aqui que ridículo, como se aquilo fosse uma coisa de gente depravada, certo? Certo. E o que acontece é que o trabalho do Klimt, ele do ponto de vista, digamos assim, da moral vigente, ele era bastante provocativo, porque tinha muitos nus, muitos corpos ali diferentes, tinha um erotismo, tinha sexo, então talvez por conta disso os nazistas destruíram tudo, ok? Ok, vamos lá. Mas por que eu estou lembrando disso? Porque o Google está anunciando que ele usou suas fabulosas inteligências artificiais, as naturais também, para colorizar essas pinturas. O que eles têm hoje? Fotos preto e branco. Então mostra lá um profissional do Google lindo, um rapaz super bonito, super carismático, bacaninha, que se expressa muito bem, junto a um dos maiores especialistas vivos em Gustav Klimt, e ele mostra ali como juntos eles foram estudando todos os trabalhos do Klimt para ver como que ele pintava tal coisa, etc. e tal, para ir ensinando uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial pegou as fotos em branco e preto e coloriu. E a questão eu estou vendo aqui o título, são 2 títulos, né? Esse é um título que está no YouTube, Aprenda como a tecnologia ajudou a restaurar obras-primas de Klimt desaparecidas. E aí um outro título um pouquinho mais correto, o Google usou inteligência artificial para recriar pinturas do Klimt queimadas pelo nazismo. Recriar é mais justo do que restaurar. Restaurar significa que a gente sabia como é que era o original e a gente trouxe de volta a intenção do artista. Agora, recriar é mais justo, porque a gente não tem a menor ideia de qual era a intenção do artista. Isso é o retrato branco e preto. Eu fico imaginando, se o Klimt voltasse do túmulo, né, se era Lázaro, não sei,
ele ressuscita e quando ele dá de cara com o que fizeram com o quadro dele, ele deve cair duro de novo. Eu duvido que ele fale, nossa, que beleza, como é que vocês adivinharam? Acho que até ficou melhor. Qual é a probabilidade que realmente o resultado final, que ficou bonito, claro que ficou bonito, não ficou pavoroso, ninguém usou tinta acrylex para fazer esse negócio, ficou bacana. Mas a questão é palavras. Então você não restaurou, você recriou, tá bom? Vamos tomar cuidado aqui porque essa coisa é importante. Tem um artigo curioso aqui na Science.org dizendo que os Açores, aliás eu fiquei curioso onde ficam os Açores, né? Eu já esqueci, mas eu sei que fica muito longe de Portugal, 1.300 quilômetros, longe pra caramba, e os portugueses descobriram os Açores no século XV, pelo que eu entendi aqui. É um lugar maravilhoso, paradisíaco, mas na verdade 700 anos antes, os vikings eu acho que já andavam circulando por ali. Os vikings, né, não paravam quietos, aparentemente eles já tinham se aventurado. E como é que a gente sabe disso? Porque encontraram uma espada, encontraram sei lá o quê, um daqueles navios espetaculares? Não, encontraram ratos. Encontraram ratos que provavelmente teriam vindo nos navios vikings, porque são ratos que não existem ali, só existem nos países nórdicos. Então, a menos que um rato tenha conseguido atravessar milhares de quilômetros no Atlântico sozinho, que é uma coisa meio improvável, os ratos que estão nos Açores, que são legítimos descendentes nórdicos, mas será que eles são ratos nazistas? Também não sei, né? Ou vikings, não sei, boa pergunta. Então eles comprovam que os vikings talvez tenham desembarcado isso, sei lá, século VIII, talvez século VII. Extremamente interessante. Bom, eu não vou comentar para não ficar nervoso aqui sobre essa história do Bolsonaro vetar uma questão tão básica de dignidade humana quanto, acho que eu vou comentar, quanto a questão do absorvente para mulheres, né, em situação de fragilidade econômica. Tem um artigo aqui mostrando como que mulheres pobres se viram com a menstruação. Pano de chão, miolo de pão, ou simplesmente faltar à aula, não ir na escola porque está menstruada. E o Bolsonaro, obviamente, falou, que filha da putice a mais eu posso fazer? Deixa eu ver se eu quebro algum recorde. O Guinness, vocês estão olhando? Pois bem, muito bem. O que mais que tem de interessante aqui? Zuckerberg... Eu tenho uma relativa dificuldade para entender coisas relativas... aliás, ontem eu participei de uma live junto com o Paulo Dair, a Tânia Guzzi, o Flávio Xandó, do It's Alive. Eu vou dar o link para vocês, a gente falou como será a vida no novo normal. Foi divertido, a gente deu muita risada, se vocês quiserem dar risada também, eu falei um monte de besteira. Mas antes disso, eu estava com uma ideia na cabeça e eu acabei gravando um vídeo para o Roda e Avisa, que é meu outro podcast, um dos podcasts mais antigos do país. E eu gravei até em circunstâncias não muito favoráveis, porque não tinha muita luz, não sei se ficou bom, né? Mas se o áudio ficou bom, tá bom, porque afinal o que importa, a minha cara tanto faz. Mas o meu ponto ali era o seguinte, vamos imaginar, e aí eu faço uma brincadeira com poemas, eu declamo um poema do Olavo Bilac, né, sobre o famoso Hora direis ouvir estrelas, né, de certo perdeste o senso. Ouçam lá, eu declamo o bendito poema que na verdade eu decorei quando eu devia ter 10 anos de idade, alguma coisa assim. E o que acontece é que, eu posso fazer esse magnífico poema super emocionante sobre as coisas do céu, as coisas siderais, ou eu posso explicar como é que, do discurso científico, eu posso explicar de uma maneira bastante clara como que o Big Bang deu origem a partículas, as partículas deram origem a estrelas, a estrela a fusão nuclear. Mas não vou convencer ninguém. Ou eu poderia, sei lá, contar qualquer outra história e o verbo pairava sobre as águas e que, né, muita gente acha absolutamente inspirador. Eu poderia falar que graças à seleção natural, que é um processo e que envolve o acaso das mutações no material genético, que uma vez, né, se elas não forem letais e se elas forem propícias, isso pode fazer com que aquela mutação se prolongue. Isso é um processo evolutivo que deu origem a toda a vida na Terra. Na verdade, o que eu estava tentando fazer ali é um contraponto entre uma maneira de falar das coisas e mais poética, talvez mais sagrada,
talvez mais mística, talvez mais artística, que de alguma maneira ela fala diretamente ao nosso coração. Se eu pegar um livro de poemas, pode ser Bilac, fala aí Bandeira, que eu adoro, pode ser Drummond, que eu não gosto tanto, mas você lê um poema, esse poema, puxa, aquilo parece ter uma verdade extraordinária. Eu não vou pegar um poema do Bandeira ou do Pessoa e falar isso é uma mentira. Não vou, porque aquilo vai me inspirar para o resto da vida. Agora, se eu falasse um fato, muita gente ia resistir, muita gente ia provavelmente não acreditar. Então, eu fiz esse vídeo porque me intriga esse mecanismo, né, da comunicação, ou esse mecanismo da percepção humana, em que algumas maneiras de falar, elas têm um caráter diferente, elas bypassam qualquer tipo de resistência, e elas ficam dentro, mesmo que elas sejam contraditórias, mesmo que elas sejam vagas, mesmo que elas não sejam exatas, elas têm uma aura de verdade, né? Pensa em quantos ditados populares, em quantas crenças que envolvem pombos, não precisa ter pombo, pode não ter. Aquilo fala direto a uma parte sua que é normalmente quando um jornalista, ou quando um cientista, ou quando eu aqui vou tentar falar, eu não tenho como bypassar tudo e entrar direto. Eu vou acabar sendo bloqueado, cancelado, filtrado, rejeitado, rechaçado, contestado imediatamente. E isso é muito curioso, porque, bom, isso quer dizer o quê? Que de repente todo comunicador de ciência tem que ser um publicitário, tem que virar o Steve Jobs, tem que virar um daqueles palestrantes gurus que qualquer coisa que ele fale, todo mundo chora e se abraça, mesmo que seja uma completa tonteria. Eu não sei. Então eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, que sirva pelo menos para vocês me verem declamar um poema que eu aprendi quando eu era criança. Mas isso fica na minha cabeça e eu lembrei disso por uma razão bastante interessante aqui, um artigo na BBC sobre uma onda no TikTok, onda, ok, que é o seguinte: pessoas que são fanáticas por ginástica. Eu não leio os meus pensamentos, eu tenho uma relativa dificuldade para lidar com o masoquismo em geral, né? E aí eu estou lembrando daquelas pessoas que voltam do CrossFit orgulhosas da mão ferida, na mão, voltei cheio de bolha, arrebentei as costas, hahaha, ok, não vou falar disso. Mas o que acontece é que aparentemente essas pessoas não satisfeitas com os resultados, né, daquele exercício masoquista insano, elas tomam algum tipo de substância, bomba ou algum tipo de kit, pacote, acho que não é cloroquina, mas são aminoácidos misturados com cafeína, com taurina, que em princípio vão aumentar a sua performance, com whey, eu não sei o que é isso direito. Pois bem, ok, o mundo é grande, tanto faz. Mas a questão é que agora tem uma tendência que está tendo milhões de views no TikTok, que é o cara não satisfeito em beber um milkshake dessa coisa completamente obscura, mas o cara pegar o pó e comer o pó seco, ele pegar uma concha, encher a boca desse pó seco, engolir o pó seco e eventualmente, se ele for menos macho, tomar um gole d'água. Porque macho que é macho tem que tomar, né, mais ou menos como aquela história de homem que homem não come mel, chupa abelha. Então, nesse caso, ele come o pó seco, porque isso vai provavelmente torná-lo um super-homem, né, uma criatura superior, sendo que em nenhum momento da humanidade a gente foi desse jeito, mas ok, tanto faz. Mas a questão é que isso é perigoso. É perigoso para a saúde. Você pode ter um piripaque, o seu coração pode disparar, você pode ter a pressão pode ir para os píncaros. Isso não é bom para a sua saúde. Então é engraçado porque para a insanidade não há limites. Acho que ainda mais quando tem essa coisa de competição, né, que você tem que demonstrar ali quem que é o mais comprometido, é sempre essa busca pelo status. Por favor, não façam isso. Se vocês quiserem tomar esses preparados duvidosos, que normalmente não têm a menor base científica, que é mambo-jambo, se você tomar seguindo as instruções, tudo bem, mas aparentemente esses vídeos que fazem sucesso, na maior parte deles, ninguém está seguindo instrução nenhuma e está fazendo uma coisa completamente delirante. Agora, acho que para encerrar, tem uma questão que eu achei bonitinha, que pelo menos bonitinha do ponto de vista estético, inclusive, é um par de óculos. Certo? Um par de óculos. Mas não é assim um par de óculos, é o par de óculos. O par de óculos, na verdade, é do final do século XIX, são indianos.
A armação toda é feita de diamantes, não estou brincando, estou olhando aqui, a armação toda é cravejada de diamantes enormes, e a lente você pode trocar, você pode deixar a lente, que pedra que é essa? É uma esmeralda? As duas lentes são feitas de esmeralda colombiana. Que tal? Você pega uma esmeralda grande o suficiente para você cortar duas fatias e fazer duas lentes de óculos e você vai ver tudo verde, né? Ou então você pode trocar por duas lentes de diamante. Os caras acharam um diamante tão grande que eles cortaram duas fatias, então fica uma lente transparente. Aí você fala, mas qual é a graça de uma lente transparente de diamante? Obviamente porque essas pedras, além de demonstrarem que você é podre de rico, né, em princípio elas teriam propriedades místicas. Eu já conheci gente que coleciona pedras acreditando em propriedades sobrenaturais. Pois bem, então provavelmente esses óculos fariam, sei lá o que, você é alguém mais iluminado, não sei, quem sabe o seu espírito, eu não tenho a menor ideia, mas aí está aí para vocês darem uma olhada. E tem uma informação que eu não sabia, que o próprio Nero, acho que é o tataravô do Bolsonaro, pelo menos uma inspiração, na verdade Bolsonaro era o nome original antes dele mudar. O Nero, quando ele assistia os gladiadores se estapeando, se matando, se estrebuchando, ele olhava através de uma pedra preciosa verde. Não sei se era para ficar com os olhos verdes ou simplesmente pelo fato que se você estiver olhando sangue, né, que é vermelho, através de uma lente verde, o sangue fica preto. Então, quem sabe, fica mais fácil, né, de você apreciar o momento estético e de entretenimento sem ter nenhum tipo de convulsão, repulsão, revolução nas suas vísceras por estar vendo gente sendo eviscerada. Raríssimas e raríssimos, bom, eu sei que foi um final meio bizarro, mas de qualquer maneira, que bom que o Prêmio Nobel foi para jornalistas. Hoje não teve passarinhos, eu gravei um pouco mais tarde o nosso episódio. Por favor, cuidem-se, bom fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira.